Continuando na aula anterior, o equilíbrio químico ele pode ser representado em gráficos, então fica mais interessante nós estudarmos esse fenômeno com gráficos, fica mais ilustrativo, mais fácil de entender. Um processo que foi bem famoso, é ainda bem famoso, é o processo de Haber. Ele se baseia em pegar hidrogênio e nitrogênio e formar amônio. Esse processo, nós podemos representá-lo num gráfico de concentração por tempo, que é um gráfico bem comum de ser usado para estudar equilíbrio químico. Ele estabelece o seguinte: bom, se nós temos hidrogênio e nitrogênio no mesmo recipiente, eles têm choques efetivos formando a amônio. Assim que forma amônio, a amônia decompõe e forma H2N2. Logicamente, pela conservação de massa do sistema, nós temos que tem que haver uma relação estequiométrica, né? Então, se você tem três moléculas de H2 reagindo com uma de N2, você vai formar duas de NH3. Você vê para manter os átomos ali e tudo mais. Manter a estequiometria da reação, é importante estar atento a isso. Então, nós temos aqui uma tabela, ela não corresponde à realidade, esses são dados arbitrários para tornar mais didático. Então, essa tabela representa aqui a concentração de hidrogênio, nitrogênio e amônio em mol por litro. E aqui os respectivamente os valores para as instantes de tempo. Então, nós temos no instante inicial 9 mol por litro de H2, 3 mol por litro de N2, apresentados aqui. Conforme vai passando o tempo, a reação entre os dois gases acontecendo, os choques efetivos, vai acontecendo concomitantemente a formação da amônia. Então, juntamente aqui a formação de amônia. Bom, o que é importante ressaltar? Quais são os dados interessantes desse gráfico? Esse gráfico ilustra o seguinte: existia uma concentração muito grande de reagentes no início, uma concentração nula de produto. Aqui. E conforme vai passando o tempo, o que tenderia a intuitivamente formar unicamente a amônia acaba sendo uma formação tanto da amônia quanto mantendo os reagentes, né? Então, depois de um instante de tempo dado por o chamado de tempo de equilíbrio, o sistema tem suas concentrações constantes, né? Então aqui o 9 vinha baixando, consumindo 9 mol por litro, no instante igual a zero. No instante arbitrário, aqui eu não representei ele no gráfico, mas está aqui na tabela, mandando a estequiometria sempre. Então, nós temos aqui 6 mol por litro de H2 e 2 mol por litro de N2, indicando o consumo de 3, né? Então, se consumiu 3 aqui, tem que consumir 1 no N2. Esse consumo, ele estaria, aqui não está em escala, mas ele estaria mais ou menos por aqui. Então, você teria baixado a concentração de H2 e baixado a concentração de N2, subido a concentração de amônio. O tempo vai passando, você chega até o tempo de equilíbrio. A partir do tempo de equilíbrio, você nota que essa inclinação da reta tangente, a reta tangente nesse gráfico representa a velocidade de consumo de um dado reagente, né? Ela representa a razão entre o diferencial de concentração sobre o diferencial de tempo, de uma maneira mais comum, assim, o delta concentração sobre o delta tempo. Quando esse tempo tende a zero, então, quando você pega esse delta t e faz ele tender a zero, nós temos uma diferencial, uma derivada ali no caso, e essa derivada ela indica a velocidade instantânea de consumo. Você pega aqui, você consegue encontrar a tangente de alfa, ela é numericamente igual a esse valor, o valor da derivada, e ela representa a velocidade instantânea naquele dado ponto. Então, atingimos o tempo de equilíbrio. No tempo de equilíbrio, nós temos concentração de H2 em 3 mol por litro, N2 em 1 mol por litro, e de amônia em 4 mols por litro. Então, houve consumo aqui de 6, consumo de 2 e formação em 4. Mantendo a estequiometria sempre. O que acontece é que a partir desse dado distante, a velocidade direta é igual à velocidade inversa. E aí você não consegue mais ter um desequilíbrio. Você não consegue mais formar mais amônia do que consome reagente. Porque tanta amônia vai sendo formada que ela decompõe e forma a mesma quantidade de reagente. Então, assim, o fenômeno dinâmico que foi falado anteriormente. Esse fenômeno ele pode ser escrito da seguinte forma. Nós temos aqui as equações cinéticas. A velocidade direta é dada pelo K cinético direto vezes H2 elevado ao cubo, coeficiente estequiométrico, né? Lei de ação das massas, vezes a concentração de N2. Aqui embaixo nós temos a velocidade da inversa, que é o K cinético da inversa vezes a concentração de amônia elevado ao quadrado. Novamente o quadrado vem do coeficiente estequiométrico. Por que eu estou falando e dando ênfase a esse K ser cinético? O K cinético, por exemplo, o K cinético direto, ele é dado pela
foi um fator pré-exponencial vezes E elevado a menos energia de ativação vezes RT. O que isso é importante? Essa interpretação de Arrhenius, ela mostra pra gente que uma reação ela tem sua cinética unicamente dependendo do fator pré-exponencial, que é um fator experimental, a energia de ativação, que é esse EA. Então a energia de ativação de uma reação depende unicamente do catalisador ou do caminho que aquela reação toma, mas dado nesse instante, por exemplo, você tem o recipiente ali, você não vai ter uma alteração do método como o H2 reagir com o N2, você não vai mudar a energia de ativação. Então, basicamente podemos considerar que a energia de ativação é constante, porque o caminho da reação foi o mesmo todas as vezes. Então você vai ter o K direto, vai ser esses fatores já ditos, sobre RT, T é a temperatura do meio. Então o que mostra? Que a constante cinética depende unicamente da energia de ativação, como eu falei, ela é constante, então a gente corta ela, e a temperatura. A temperatura não é constante e é interessante você ter ênfase nisso. Tá, agora deixando isso aqui de lado. Vamos lá, está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, velocidade direta é igual a velocidade inversa. Você pode pegar essas equações, dividir uma pela outra, e encontra essa relação. O K cinético direto sobre o K cinético inverso é igual a concentração de amônia ao quadrado, concentração de N2, concentração de H2 ao cubo. No caso da reação de Haber. O que acontece? Quanto estava valendo aqui? Aqui não dava para ser calculado, aliás, valia zero, porque o produto é zero, você vai ter zero em cima. Aqui dá um valor diferente desse valor aqui de baixo, mas o que acontece? Esse valor aqui ele é instantâneo. Ele é um quociente, a gente chama isso de quociente reacional. Você calcula esse determinado valor para ver se ele está em equilíbrio a reação ou não. Dado que nós vamos definir posteriormente o conceito de equilíbrio. Então, a partir desse instante, o que acontece? Aqui o valor era zero, aqui é diferente de zero, mas aqui esses valores não foram alterados. Então, se você pegar a concentração de amônia, levar ao quadrado, dividir por concentração de N2 e de H2 ao cubo, você vai ter sempre o mesmo valor numérico. Então nós dizemos, como esse valor é constante, que a razão do K cinético direto sobre o K cinético inverso é igual a Kzão, que é chamada constante de equilíbrio daquela dada reação. E como nós vimos antes, o Ita costuma perguntar bastante isso, como que varia esse K? Então se a gente variar o volume do recipiente, se a gente aumentar a pressão dos reagentes, dos produtos, o que vai acontecer? Como que a gente vai influenciar nesse valor constante? Bom, nós vimos anteriormente que depende única e exclusivamente da energia de ativação e da temperatura. Se a energia de ativação se mantém, da maioria das reações, na verdade em todas as reações ela se mantém, eu nunca vi uma questão Itaim mudar a energia de ativação. Então, método prático, a energia de ativação não muda, se mantém isso constante. A temperatura da reação vai ser o único fator que influencia. Então nós podemos dizer claramente que o K só depende disso aqui, só depende da temperatura da reação. Então, questões mais clássicas do Ita perguntando, se mudar o tipo de recipiente, se você tiver qualquer outro tipo de efeito que não seja diretamente em mudar a temperatura, quer dizer, você pode mudar o volume, pode mudar a pressão, desde que por Clapeyron ali você consiga manter a temperatura constante, o que der, manter a temperatura constante, o K é o mesmo, não varia. Tá certo? Esses são os conceitos principais. É importante ressaltar que essa derivada aqui é a velocidade instantânea, que é um conceito bem interessante, é um conceito que torna mais claro o estudo do equilíbrio químico e da cinética.